Agradeço o convite da UMIC e da CEPI para participar neste evento. Como já vos disseram, eu não venho exatamente falar da confiança no comércio eletrónico, mas obviamente que isto está relacionado, porque sem economia desmaterializada não é necessário haver confiança no comércio eletrónico, porque ele não existe. Porque é que nós queremos desmaterializar a economia? Enfim, não é cómodo propriamente nem conveniente ter que transportar as quantias que se necessitam. Ele não é com certeza seguro, portanto a inexistência de dinheiro físico que possa ser roubado é obviamente um fator de segurança importante e, principalmente, existe um enorme custo no cash, que é um custo frequentemente ignorado pela nossa sociedade, mas que não deixa por isso de ser elevado. Existe um custo de emissão de notas e moedas, existe um custo de processamentos, contagens, transportes, segurança, reposição de notas deterioradas, que tipicamente não é considerado, ou é pouco considerado, e tipicamente há uma tendência para pensar que o cash é grátis, mas o cash está longe de ser grátis e tem custos muito elevados para os bancos e para a sociedade. Portanto, para os bancos são os fatores de custo que nós falámos antes, para a sociedade tem os custos judiciais que implica todos os contenciosos que geram, por exemplo, os pagamentos com cheques e depois a cobrança dos cheques sem provimento, etc. E tem o enorme custo da informalidade, uma vez que, obviamente, o cash favorece muito a informalidade da economia e, como nós sabemos, quando alguém não paga impostos, os que pagam por eles e pelos outros. Existem, essencialmente, dois fatores críticos de sucesso para conseguir desmaterializar os pagamentos. Uma delas é ter plataformas eficazes e eficientes, o que significa plataformas que tenham performance, ou seja, rapidez, segurança, que é um dos temas aqui abordados, e fiabilidade, disponibilidade, que reduzam custo e que sejam interoperáveis, ou seja, que de alguma forma permitam que o mesmo meio de pagamento seja utilizável em diversas situações. E, por outro lado, tem que haver agentes económicos dispostos a utilizá-los. Tem que haver massa crítica, tem que haver predisposição para que essa utilização seja feita. Isto é um bocadinho o princípio do ovo e da galinha, quer dizer, enquanto não houver um dos lados da equação, enquanto não houver massa crítica nos utilizadores, não se justificam os investimentos na plataforma, enquanto não houver uma plataforma suficientemente eficiente, não há utilizadores dispostos a utilizá-las. Isto é verdade em todas as redes de dois lados em que tem que haver ambos têm que funcionar para isto ter sucesso. Obviamente, o fator cultural tem um fator fundamental. Nós vimos na apresentação anterior que há faixas etárias que aderem mais a todos os tipos de pagamentos desmaterializados, incluindo na internet, e, portanto, obviamente, aqui com os pagamentos, em geral, passa-se o mesmo, e, obviamente, à medida que as gerações se vão renovando, existe uma adesão mais forte a este tipo de meios de pagamento. Enfim, a migração para os pagamentos eletrónicos é uma tendência absolutamente clara na Europa, e nós podemos ver que num universo enorme de mais de 200 mil milhões de transações, tudo o que é pagamentos eletrónicos, como os débitos diretos, as transferências a crédito e os cartões, crescem, e os cheques e o cash decrescem claramente. Portugal tem tido uma evolução bastante rápida neste aspecto, e podemos ver que os pagamentos eletrónicos ultrapassam já 50% dos consumos das famílias e crescem em uma média de cerca de 11% ao ano desde há longa data, enquanto que a utilização de cheques como meio de pagamento tem a tendência exatamente contrária e na mesma ordem de grandeza. Enfim, é a minha convicção que eles não crescem mais depressa ou não desapareceram ainda totalmente, porque o cheque tem uma utilização hoje em dia muito ligada a uma forma de pagamento diferido e não à sua vocação natural, que é uma forma de pagamento normal. Portanto, o cheque tinha a utilidade que falámos antes, uma das utilidades de que falámos antes, que era não ter que se transportar a quantia exata, mas eu penso que a utilização que se dá ao cheque hoje não é claramente essa, é uma forma de pagar diferidamente normalmente e não outra coisa. As comparações internacionais também nos são bastante favoráveis.
Portugal é provavelmente o terceiro país com mais pagamentos por cartões por 100 habitantes. À nossa frente está, creio que, a Inglaterra e talvez a Bélgica, mas estamos claramente, e Luxemburgo. Luxemburgo não é muito significativo em termos de valores absolutos, de resto nós estamos claramente à frente. E em termos de comparação entre a utilização de cash e de cheques, também estamos bastante bem, porque embora haja muitos países em que vocês podem ver que a barra está toda, tudo é pagamento eletrónico, há muitos países que já não utilizam o cheque, mas dentro dos países que utilizam o cheque, países evoluídos, onde existe uma grande componente de pagamentos eletrónicos, como a França, ainda utilizam mais cheques do que nós, e nós estamos mais ou menos na mesma ordem de grandeza do que a Inglaterra, ou o Reino Unido. Portanto, mais uma vez, estamos a percorrer o caminho com bastante celeridade. Nós pensamos que a CIBS contribuiu de forma significativa para esta desmaterialização e achamos que o sucesso da CIBS se deve em grande parte ao modelo competitivo em que existe uma forte competitividade entre os bancos que se dirigem ao público em geral, e essa competitividade assenta numa plataforma cooperativa que explora as economias de escala e de rede e que, no fundo, aproveita a toda a cadeia. Aproveita a toda a cadeia porque os bancos concorrem à mesma entre eles e, portanto, repassam os resultados dessa economia para o cliente final. Se os bancos tivessem que replicar sistemas, como acontece em muitos países onde não existe um sistema único ou um sistema cooperativo com escala, não tem que ser único, o que aconteceria seria que ou haveria custos diretos para os clientes na utilização desses sistemas de pagamentos, que, como sabem, cá em Portugal não existem, ou então esses custos seriam indiretos e que são refletidos nos empréstimos que as pessoas fazem, nos custos bancários em geral, seriam mais altos. Portanto, obviamente que o custo de gerir um sistema de pagamentos paga-se e, portanto, reflete-se no cliente final de alguma maneira, nas taxas de juros dos empréstimos, onde quer que seja. Por fim, esta parte, a plataforma cooperativa disponibiliza de forma integrada uma série de canais, a partir dos quais os utilizadores podem aceder a uma vasta gama de instrumentos de pagamento nacionais e internacionais. Portanto, a multifuncionalidade e a integração facilitam essa adoção, ou seja, o facto de um cliente poder aceder a todos os canais, através desses canais, com todos os instrumentos de pagamento, a todos os bancos e ao internacional, facilita a adoção, porque de facto há uma oferta absolutamente integrada numa única plataforma. Isto, já agora, enfim, derivando um bocadinho para o tema da conversa de hoje, isto facilita, obviamente, ou da conversa deste painel, facilita, obviamente, os temas de segurança de uma forma significativa. O facto de ser uma única entidade a gerir esta complexidade faz com que a visão que nós temos sobre o que se passa na rede é global e, portanto, temos muito mais possibilidades de incutir segurança nessa mesma rede. O multibanco é hoje já o canal preferencial para fazer pagamentos. Estes pagamentos continuam a crescer, mesmo num período de crise, a um ritmo interessante. A migração para os pagamentos e, portanto, a desmaterialização dos mesmos deve-se não só ao crescimento da economia, coisa que agora não é um fator muito relevante, como à migração dos meios de pagamento tradicionais. E, portanto, à medida que os cheques decrescem e que outros meios de pagamento em cash decrescem, crescem os pagamentos eletrónicos e é isso que nós verificamos e isso acontece de uma forma, enfim, constante. Mesmo os pagamentos em cash, portanto, ainda não desmaterializados, têm uma parte da sua cadeia de valor desmaterializada, na medida em que a maior parte do dinheiro que entra na economia hoje entra a partir das caixas de multibanco e, portanto, uma das componentes da cadeia de valor que tem a ver com retirar o dinheiro da conta bancária é hoje já eletronizada.